Por favor, que algum irmão ou irmã vire o projetor para algum lado aí, senão eu não consigo me localizar aqui. Está vindo diretamente sobre mim. Nosso tema, como os irmãos sabem, é discipulado, servir, amar, edificar. Nossa reflexão hoje é em Lucas, capítulo 18, do verso 9 ao verso 14. Uma passagem conhecida dos irmãos. Lucas 18, do verso 9 ao verso 14. Meu objetivo nessa noite, na força e no poder do Espírito, por meio do texto bíblico, da palavra, é que eliminemos do nosso meio o legalismo, o moralismo, o falso evangelho, o farisaísmo. Isso habita um pouco em nós. Que por meio do texto bíblico nós possamos nos arrepender diante do nosso Deus, sabendo que Jesus é tudo o que nós precisamos. Antes de ler o texto, eu quero orar. Vamos orar? Pai amado, como cantamos, te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Que esta verdade seja cravada em nossos corações, ó Pai. Que Cristo seja exaltado nesta noite. Que Cristo venha ser o desejo do nosso coração. Desejar mais e mais de Cristo seja a fonte da nossa alma. Em nome de Jesus. Amém. Nosso texto diz assim: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Na nossa oficina, hoje pela manhã, o texto base é dos discípulos, daqueles que foram chamados dizendo: venham e vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Venham e vejam onde Jesus está hospedado e vamos aprender mais dele, vamos caminhar com ele. Venham e vejam o Cristo, venham e vejam o Messias. No entanto, o nosso texto aqui nos dá um problema.
Lucas, ele é direto ao ponto, ele não dá rodeios, e ele já diz para que existe essa parábola, qual o motivo dessa parábola, e ele diz: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Tem um problema aqui acerca do que a gente aprendeu pela manhã. Tem um problema aqui de que esses que possuem justiça própria, eles desprezam os outros. Esses que possuem justiça própria, eles afastam essas pessoas do Senhor Jesus. Aqueles que acham que têm justiça própria, eles não apontam para a obra de Cristo, eles não apontam para Jesus, eles não chamam as pessoas para Jesus, eles chamam as pessoas para eles mesmos, para ver as suas obras, para ver o que eles têm do que o Senhor, apresentando ao Senhor o seu currículo, as suas boas obras. Eles não apontam para o Senhor Jesus, para a obra salvífica do nosso Senhor, do nosso Salvador. Eles não apontam para o Messias, eles não falam de arrependimento, eles não falam mais de pecado, não falam mais de quebrantamento. Esses que possuem justiça própria, é disso que Jesus está falando aqui, e desprezam os outros. Essa passagem é uma passagem emergente para os nossos dias, é atual para os dias de hoje, é atual para a nossa igreja, porque isso também invade os nossos corações. Em algum momento, você deve ter tido alguma reação de um fariseu que habita aí no seu coração, e é disso que nós precisamos nos arrepender. Um certo erudito chamado James Edwards, ele vai dizer que o que está em questão aqui é que a verdadeira justiça é a confiança em Deus e não no ego. Mas os dons da graça na vida de um cristão tentam o indivíduo a ter uma atitude de superioridade, ao invés de uma atitude de humildade e gratidão. Essa parábola é contra esses que sofrem esse tipo de tentação. Quando nós continuamos o texto aqui, dois personagens são apresentados a nós: o fariseu e o publicano. O fariseu é uma ilustração para tipos de pessoa, uma classificação de pessoas. Quais pessoas? O texto já diz para nós: os de justiça própria. Deixa eu te dar uma experiência para ilustrar. Eu vou ilustrar primeiramente comigo, sobre o fariseu que de vez em quando brota do meu coração. Assim, no primeiro encontro que eu conheci a minha esposa, na época era só aquele período de conquista, primeiro encontro, minha esposa contando a sua vida, e ela falou da vida que ela tinha outrora, e aí então ela disse que ela bebia. Quando eu ouvi aquilo, eu falei assim, uma reação automática dentro de mim: você bebe? Aí ela: não mais, foi redimida, transformada, mas anteriormente eu bebia. Esse sou eu, que cheguei para ela e falei: você bebe? Foi muito rápido, instantâneo. Foi esse fariseu que habita dentro de mim, que às vezes eu não consigo controlar, eu tenho que lutar para controlar ele. Os de justiça própria, esse sou eu. Você deve ter tido algumas reações também desse tipo. Os fariseus aqui, esses de justiça própria, têm uma vida correta. Voltando na história da minha esposa, louvado seja Deus, transformada, redimida, não tem resquício nenhum disso na vida dela, mas ela ficou, na época, quando nós começamos a namorar, ela falou: nossa, se ele se espantou com esse pecado que eu mencionei anteriormente, imagina os de agora. Mas obviamente, porque estamos mais próximos do Senhor, e mais próximos do Senhor, conseguimos enxergar melhor a nossa pecaminosidade, porque estamos diante de um Deus Santo. Quem é esse tipo de pessoa aqui? Qual é o currículo? O fariseu. Estamos falando sobre discipulado, e no discipulado geralmente tem aquele que sabe um pouco mais,
aquele que é mais dedicado aos estudos. Geralmente é um que sabe um pouco menos, precisando da ajuda daquele que sabe um pouco mais, e eles se aproximam num relacionamento, caminhando, apontando Jesus Cristo um para o outro. Olha o currículo desse discipulador aqui, desse fariseu, o homem de doutrina correta. Aquele homem que quando você, homem, mulher, servo de Deus, irmã da igreja, que quando você pede a indicação de um livro, parece que é o livro que você pediu. Nossa, que maravilha! Indicou um livro exatamente para a minha vida, para o momento que eu precisava. E aí você pede outro livro. Olha, eu estou com esse problema. Tem como me indicar outro livro? E aí o irmão vai, ó, piedade. Outro livro, você fala, nossa, que livro maravilhoso, cheio de teologia, cheio, correto. Esse é o fariseu. Perceba no texto que o fariseu, ele é obediente. Ele diz, não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros. Ele é obediente. A sua disciplina espiritual, o que é disciplina espiritual? O pessoal que gosta de malhar deve ter ouvido já isso por aí, foco, disciplina. A disciplina espiritual são os exercícios da fé, a sua leitura da palavra, oração, jejum, comunhão. Aqui ele jejua 2 vezes, ele está em dia com a sua disciplina espiritual. A leitura da Bíblia panorâmica está lá em cima, irmão, ele está até adiantado. Se é para ler em 1 ano, ele quer ler em 3 meses. Oração, 3, 4 horas. Dedicação ao estudo da Bíblia, não vou nem falar. Disciplina espiritual dele está corretíssima. O fariseu, o de justiça própria, não é alguém que esquenta o banco da igreja. Ele é alguém que está transitando entre nós. Ele é alguém que está servindo, porque o texto diz que ele dá o dízimo. Ele serve no templo. Ele serve a igreja com as suas finanças. Então ele serve também. E ele é um líder correto. Você olha para esse fariseu, é um líder correto. Quero ser discipulado por esse homem. Quero ser discipulado por esse aí. Ele chega diante de Deus em oração, no seu íntimo diz: eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. Ele olha ao redor e diz: eu sou melhor do que os outros. Eu sou melhor do que os outros. Quantos livros você leu essa semana? Quantos livros da Bíblia você se dedicou? Você é que se coloca como um crente como? Lá embaixo. Esse é o discipulador. Esse é o discipulador que é apresentado a nós aqui primeiro, o fariseu. Ele começa a olhar ao redor e começa a se comparar com os outros. Sou melhor do que os outros. Você já entendeu que é um problema na história, porque a narrativa te empurra para isso. A narrativa te empurra para esse problema. Tem um problema aqui. Mas será que você também não é assim? Teve um irmão, não vou comentar, ele falou: não gosto de estar no culto de bermuda. Tudo bem, tem irmãos aqui de bermuda, mas se ele começa a impor isso, todos devem vir limpíssimos à igreja. Mas às vezes a melhor roupa que um irmão tem é uma bermuda. Os de justiça própria já começam a impor um falso evangelho, já começam a impor e afastar aqueles que querem se aproximar de Jesus. Os de justiça própria começam a ofender, começam a extrapolar, começam a ferir nos relacionamentos.
Qual é o problema do fariseu? Você já sabe, a justiça própria. Mas tudo isso que nós falamos aqui não é algo bom? Leitura da palavra, oração, dízimo, jejum. O problema do fariseu, que ele alimenta no seu coração aquilo que alguns estudiosos vão chamar de pecados sofisticados, pecados de estimação, pecados intocáveis, pecados que eu chamei de luxo. Isso foi eu que chamei, pecados de luxo. Imagine alguém de terno e gravata. O que você vai pensar daquele homem? Deve ser, um estudioso, muito bom naquilo que faz, chegou lá no topo. Pecados de luxo, por fora, externamente, aos nossos olhos, muito bonito, interiormente está podre, interiormente não há nada, interiormente não tem relacionamento com o Senhor Jesus. Deus sabe a diferença entre uma exibição de justiça própria e a intenção do seu coração. Ele sabe. O Senhor sabe a diferença. Aqui ele colocou alguns pecados muito grandes: roubar, adulterar. Imagine alguém falando para você: olha, eu não sou ladrão não, mas de vez em quando eu roubo, pego algumas coisas lá no trabalho, levo para minha casa. Ou vem outra e diz: olha, eu não sou adúltero não, mas de vez em quando eu gosto de dar uma escapulida, pular a cerca. Você ouvindo isso, você vai dizer: isso é ridículo, isso é um absurdo. Você é adúltero sim, você é ladrão sim. Mas e quanto à fofoca? Mas e quanto ao ressentimento? Mas e quanto à amargura? E quanto à ira? À impaciência? À gritaria? À facção? Espírito rancoroso? Eu não sou fofoqueiro não, eu não tenho rancor não, eu não tenho amargura não. Inveja? Está longe do meu coração isso. Eu sei de alguns solteiros que no período de Dia dos Namorados, eles se abstêm de qualquer rede social, porque é o período que você vai ver, lá o namorado, as pessoas lá, comemorando, tendo todas aquelas celebrações, e o solteiro, ele está nessa luta, ele está querendo, ele está buscando, e no coração dele existe essa luta, que ele queria estar na situação do outro irmão, de ter uma namorada, de casar e seguir adiante. Então, às vezes, para não deixar que esse tipo de pecado, e aqui eu estou falando de uma certa inveja, comece a brotar no seu coração, ele se abstém das redes sociais. Ele tenta fugir de tudo que fala acerca de Dia dos Namorados, porque ele não tem. Isso está presente em nós, irmãos. Isso está presente em nosso meio. E eu vou te falar, os fariseus, os de justiça própria, esse que talvez você olhe assim e fale: olha, esse é o discipulador, ele é até famoso, porque esses de justiça própria crescem, vão longe, porque, como eu disse, não falam sobre pecado, não falam sobre arrependimento, não falam sobre a cruz, não tem relacionamento com Jesus. Eles estão, desprezando os outros, empurrando para mais e mais longe de Deus. Pecados de luxo. Talvez o fariseu, talvez esse discipulador esqueceu da gravidade do pecado, ou talvez ele nunca aprendeu sobre a gravidade do pecado. E o pecado é sério, meus irmãos. Precisamos lutar contra o pecado, precisamos nos arrepender. Interessante que esses pecados de luxo que eu citei,
É muito instrutivo que o apóstolo Paulo cita esses pecados que provavelmente a gente comete nos nossos dias, no nosso trabalho, com a nossa ira. Provavelmente um dia que você não estava muito bem, chegou e não falou com palavras graciosas à sua esposa, à sua namorada, à sua noiva. Pecados esses que você comete no dia a dia e que você parece que trata como se fosse o seu cachorro na sua casa, que você faz um carinho nele ali e está tudo bem, que você dá algumas desculpas por estar daquele jeito naquele dia. Pode ser a TPM, pode ser um dia estressante no trabalho, pode ser um dia com muito calor e você não suporta, e então você começa a ficar estressado, você não sabe responder direito às pessoas. São pecados que nós alimentamos e começamos de alguma forma a fazer igual ao nosso cachorro, a fazer um carinhozinho nele ali, um afago. Às vezes é assim que nós fazemos com alguns pecados no nosso coração. Esse é o pecado dos de justiça própria. E aí então, são esses pecados que o apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 4, no verso 30, ele diz: e não entristeçam o Espírito Santo. Ele coloca esses pecados exatamente nessa exortação: não entristeçam o Espírito Santo. Ele não coloca diante de pecados que a gente considera muito escandalosos, como imoralidade sexual, como aborto. Ele não coloca, ele coloca diante desses pecados que eu chamei aqui de luxo, os pecados de estimação, os pecados intocáveis. O pecado é sério. O pecado fala contra um Deus santo. O pecado fere a autoridade do nosso Deus. Vou citar algumas passagens. Não vamos ler, mas vou citar. Se você gosta de anotar, você pode anotar. Levítico 16, 21. Vai falar sobre o dia da expiação, e lá no dia da expiação o Senhor vai tratar o pecado dos israelitas como rebelião. E rebelião quer dizer que é uma afronta ao governo soberano e santo do nosso Deus. Então o pecado é uma rebelião contra a santidade, contra a soberania do nosso Deus. 2 Samuel, capítulo 12, versos 9 e 10, também é uma outra passagem conhecida dos irmãos. O profeta Natã com Davi, ele vai falar que Davi desprezou a palavra do Senhor em relação ao seu pecado com Betseba. Davi, você desprezou a palavra do Senhor, você menosprezou Deus. É isso que quer dizer lá, ou seja, pecado é menosprezar, tratar com desdém, não estar nem aí para o que o nosso Senhor pensa, para o que o nosso Senhor quer e deseja para a nossa vida. Terceira passagem, 1 Reis, capítulo 13, verso 21, e a palavra lá é desafiar. Lá tem o que alguns vão dizer, o texto diz homem de Deus de Judá, mas alguns vão dizer que é o profeta novo e o profeta velho, porque o homem de Deus de Judá recebeu a ordem de Deus para profetizar e não ficar na terra, mas voltar para Judá. E aí vem então o profeta velho e diz para ele: não, eu também sou profeta e fica aqui na terra, come comigo, o Senhor falou comigo, fique aqui. E aí então o profeta novo, o homem de Deus de Judá, fica naquela terra. E então, lá em 1 Reis, capítulo 13, verso 21, a palavra que é usada lá é desafiar. O profeta novo, o homem de Deus de Judá, desafiou a palavra de Deus. Você que é pai, você que é mãe, você sabe o que é um desafio. Você sabe o que é um desafio contra a sua autoridade. Você sabe o que o filho desobedecer, sabendo que ele está desafiando o que você acabou de mandar. E você tem certeza, se você não cuidar o seu coração, você fica irado. Desafio, é isso aqui, é o desafio à palavra de Deus, é a gravidade, é um desafio à soberania, à santidade do nosso Deus. A gravidade do pecado não é determinada pelas consequências do pecado, a gravidade do pecado é determinada pela ordem de quem deu a ordem para que as coisas fossem do jeito que é.
Deus. Então a gravidade do pecado é contra Deus. Não é em vão que o apóstolo Paulo vai falar sobre a nossa condição como inimigos de Deus. Inimigos de Deus. E é isso que o fariseu alimenta no seu coração. É isso que ele alimenta no seu coração, esses pecados de luxo, porque ele não entendeu a gravidade do pecado. Ele não entendeu. E então o texto vem no verso 13. Mas o publicano. Quem é o publicano, irmão? Enquanto o fariseu apresentou um currículo para Deus e falou assim, ó, como se estivesse dando tapinha nas portas de Deus. Aí, tem que me dar os parabéns, hein? Eu estou muito bem. Ele apresenta a Deus o seu currículo. Ao invés de ele apontar para a obra de Cristo, ao invés de ele apontar para a obra de Deus na vida dele, ele diz, olha aqui tudo que eu faço, ó Deus, olha para as minhas obras, Deus, ó. Eu sou nota 10. Agora o publicano, veja o publicano, não estende nem a mão para cima, fica à distância, bate no peito e diz, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Os estudiosos vão dizer que aqui no texto original diz que sou o pecador. Ele aponta para os pecados dele. Qual é o currículo que o publicano tem? Nenhum. A única coisa que o publicano tem é: Deus, tem misericórdia de mim. E aqui Grant Osborne vai dizer que a palavra é expiação. O que o publicano aqui está clamando é por expiação. E eu vou definir expiação para você. De acordo com J. Packer, ele vai dizer que expiação significa consertar, apagar a ofensa, dar a satisfação por erros cometidos, reconciliando assim as pessoas separadas e restaurando entre elas a relação rompida. O que o publicano está dizendo é: Deus, me conserta, Deus, me restaura, Deus, apaga as minhas ofensas, Deus, a satisfação do meu coração quer ser somente em Ti e não nos meus pecados. Deus, me reconcilie contigo mesmo. Deus, restaure a minha vida. Deus, restaure os relacionamentos que eu rompi. Deus, perdoa os meus pecados e restaura o relacionamento que eu tenho com o Senhor e com aqueles que eu feri. O publicano não tem nada, só tem Deus, e então ele tem tudo. O publicano só tem o Senhor. O publicano é o discípulo que só tem o Senhor, e é com esse que nós devemos caminhar. Você olha para o currículo do publicano, não tem nada, mas no coração dele queima por misericórdia, a misericórdia de Deus. Meu irmão, todos nós aqui somos pecadores, todos nós aqui temos o que clamar diante de Deus: tem misericórdia de mim que sou pecador. A minha esposa às vezes vem confessar algumas demandas do coração dela, e às vezes eu digo assim, na maioria das vezes eu digo: esse é um problema do seu coração. E às vezes eu complemento: e eu não sei ainda como cuidar disso. E a minha oração é: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. A primeira pessoa que eu devo discipular é a minha esposa. E chega momentos do coração dela que eu, junto com ela, oro diante de Deus: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Deus, tenha misericórdia de nós, que somos pecadores.
Talvez eu não saiba lidar com o seu problema, meu irmão, no aconselhamento. Talvez eu não saiba um pingo da sua vida, mas uma coisa eu posso fazer junto com você: chegar diante de Deus e falar: tem misericórdia de nós, que somos pecadores. Duas necessidades para a nossa caminhada no discipulado. Duas necessidades para a nossa caminhada no discipulado. Primeiro, consciência humilde da sua própria pecaminosidade, do seu próprio pecado. Saiba que você é pecador. Trate o seu irmão com misericórdia. Segunda necessidade: alegrar-se na graça salvadora do nosso Senhor. E é isso que eu quero ler com você no verso 14. Aqui quem fala é o próprio Jesus. Eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o outro, o fariseu, o publicano, foi para casa justificado diante de Deus, foi para casa declarado justo diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. É o próprio Jesus, na autoridade que lhe é conferida como Deus, que diz com autoridade: quem saiu justificado foi o publicano. E eu te pergunto novamente: o que o publicano tem? Ele tem a justiça de Deus, ele tem a justiça de Cristo. A justiça de Cristo agora pertence a ele. Ele foi alvo do amor e da misericórdia de Deus. Ele é um homem que clama e suplica: Deus, tem misericórdia de mim. Talvez você tenha uma vida corretíssima, mas você não diz: Deus, tem misericórdia de mim. Talvez você tenha esquecido de fazer essa oração: Deus, tem misericórdia de mim. Talvez você tenha esquecido disso. Talvez você tenha esquecido que você precisa de tempo a sós com Deus para alimentar outras pessoas. Você precisa ser imerso numa alegria de graça para discipular. Você precisa da graça para discipular. Não é a sua vida corretíssima que vai discipular uma outra pessoa, porque você vai discipular com as suas obras de justiça, não apontando para o Salvador, mas apontando para você mesmo. Agora, aquele que é como publicano, ele discipula, dizendo: Deus, tem misericórdia de nós, somos pecadores, cuida do nosso coração, é a tua obra que habita em nós, é a tua justiça que está sobre nós. Os eruditos vão dizer que a justificação é Deus olhando para nós e dizendo: nós não temos nenhum pecado. Outros vão dizer: eu posso acrescentar isso, eu posso dizer isso de forma positiva. É como se Deus estivesse olhando para nós e dizendo: você, meu irmão e minha irmã, que acredita em Deus, o seu Salvador, no Filho, na cruz do Calvário, você que acredita com todo o seu coração na obra da cruz, você sempre obedeceu, não pelos seus méritos, porque você precisa da misericórdia, eu preciso da misericórdia, nós precisamos da misericórdia, mas por causa dos méritos de Cristo. Por causa dos méritos de Cristo. Eu estou caminhando para o final. Eu quero citar um exemplo que nós, em algumas conversas informais aqui, comentamos. Nós falamos acerca, eu posso citar o nome, da irmã Letícia no Ministério Infantil, e nós comentando como ela se dedica às crianças. Esse dom de servir que Deus deu para ela. Mas imagina que os anos passem na nossa igreja. A irmã Letícia se torna uma referência no Ministério Infantil junto com a irmã Débora, nesse serviço. E então elas chegam ao ponto de dizer:
nós somos as melhores. A justiça própria começou a habitar no coração delas. É um exemplo que eu estou dando. Estou elogiando e apontando para algo que pode brotar no coração de todo líder. Eu sou melhor do que ele. Eu sou melhor nisso, naquilo. Talvez você pergunte por que o fariseu não enxerga esses pecados. Sabe por quê? Quem foi que disse que a justiça dele é a própria justiça dele? Quem foi que apontou esse pecado? Quem foi que disse e falou desse pecado? Foi o próprio Jesus. O que eu quero dizer aqui é que os pecados de justiça própria é o próprio Deus intervindo no nosso coração para nosso arrependimento. É Cristo e somente a obra de Cristo faz com que você confesse os seus pecados. Não precisa muita retórica no púlpito. É somente a obra e a obra de Cristo que vai fazer com que você confesse os pecados de justiça própria. Sabe por quê? Porque você vai conseguir manipular alguma outra pessoa. Você vai conseguir convencer uma outra pessoa de que você está justa e correta no seu posicionamento, porque você é o fariseu, você é o de justiça própria. É necessário a obra de Cristo e o próprio Cristo, por meio da sua palavra, com o poder do Espírito, e falar ao seu coração. Isso é justiça própria. Você está errado, se arrependa. Você é alvo da justiça própria. Você precisa dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Deus salva aqueles que acham que têm uma vida corretíssima, porque não tem, porque Ele é a verdadeira justiça. É a justiça dele que nós temos que nos revestir. Também aqui no nosso retiro, estávamos ali, em algum momento a nossa irmã Andresa precisou sair para pegar água. A sua filha estava sentada, no momento em que a Chloe não conseguiu mais enxergar a sua mãe. Ela deu um berro chorando. E então eu peguei aquela cena e eu falei: Senhor, que seja assim também no meu coração. Quando eu não consigo mais, talvez por causa dos meus pecados, conseguir enxergar o Senhor Jesus, que eu berre no meu coração, que eu chore no meu coração, que eu clame no meu coração: Senhor, eu quero meu Senhor de volta ao meu coração. Eu sou pecador, eu me arrependo, Senhor. Volte. Assim como o choro dessa menina, dessa criança, que seja o meu choro de arrependimento diante do Senhor, desejando o meu Jesus de novo, a justiça dele, que eu não perca o Senhor de vista em um momento, e que se eu perder, Espírito Santo, clame no meu coração para eu clamar, berrar, chorar os meus pecados e lavar ele no sangue do Cordeiro. Que os nossos olhos não se desviem de Cristo. Que a nossa justiça seja somente a justiça de Cristo. E assim nós vamos caminhar num excelente discipulado. Ame o seu irmão como o Senhor te amou. Vamos orar. Pai amado, louvado seja o teu santo nome. Queremos a tua obra sobre nós, Pai. Que ninguém aqui em nossa igreja seja alvo da justiça própria, mas que seja alvo da misericórdia de Deus, da tua misericórdia e da tua graça. Que a nossa alegria seja na tua graça, na tua salvação. Se existem alguns abatidos que questionam a sua salvação, retorne, Senhor Deus, a esse coração a alegria da salvação. Retorne a esse coração, Senhor Deus, a alegria da salvação. E depois desse retiro, que caminhe em discipulado com alguém, que caminhe
num forjar, num formar do caráter de Cristo, num formar de mais belo que há de ser como a estatura do varão perfeito que é Cristo. Senhor, que as nossas obras sejam para louvar o Teu santo nome. Senhor, tenha misericórdia de nós, que somos pecadores. Colocamos diante de Ti os nossos pecados, sejam eles quais forem, porque o Senhor é justo para perdoar todo aquele que confessa os seus pecados. Perdoe pecados nessa noite. Se existe algum irmão brigado com outro irmão, que haja restauração. Se existe algum irmão que não se comunica mais com o outro, que não quer nem mais olhar no rosto do outro irmão, que por causa da obra de Cristo haja agora amor nesses corações. É o desejo do nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém.